leitor de filosofia, certo. Não sou um filósofo, mas sou alguém que tem uma formação mais direta para produzir conhecimento em história e fui me adaptando. Sempre continuei sendo um professor, sempre continuei sendo alguém que ensina. E assim como hoje existe, eu lembro quando o Papa Pio XI e o Pio XII ficavam discutindo se uma missa transmitida pela rádio seria válida. Depois já a televisão com Pio XII, João 23 em diante, ficam esses debates que nós tivemos que aprender. E uma das coisas, que é uma tradição católica, inclusive, é que a verdade da fé está nas Escrituras, a verdade da fé também está na revelação da história administrada pela instituição da Igreja. Na tradição. Eu acho muito interessante, eu acho que esse magistério é muito interessante. Os judeus receberam, os israelenses receberam judeus da Etiópia. Sim. E tiveram que decidir, dada a uma novidade, se girafa era kasher, se o leite da girafa que os etíopes tomavam era kasher. E a Bíblia não prevê as girafas, então tiveram que discutir se a girafa tinha casco fendido, se ruminava, e eu acho isso muito, isso acontece com os judeus também, isso acontece em muitas religiões, quer dizer, você tem que pensar que existe um espírito, existe uma letra, nenhuma mensagem cristã pode comportar violência ou a defesa da tortura ou racismo, mas cada época histórica vai fazer sua própria leitura, vai fazer, por exemplo, há 100 anos estimulava-se muito, inclusive Inácio escreve sobre isso, que crianças e adolescentes entrassem para o seminário menor. Hoje existe uma percepção que, diferente da sua experiência, a gente deve enfatizar adultos, ou pelo menos jovens, já formados já para o seminário maior. Isso é uma mudança, isso tem a ver com o surgimento de uma nova ideia de criança e assim por diante. Leandro Carnal, eu quero dizer que muitas vezes eu escutei, você que está me acompanhando em casa, citar uma das santas que você sabe, eu sou apaixonado por Santa Teresa d'Ávila, mas ele também cita Santa Teresinha de Lisieux. E você fala de algo que eu já escrevi muito e rezo muito e componho nessa área, de secura espiritual. Como foi, Leandro Carnal, sua secura espiritual, que aqueles que estão nos ouvindo sabem do que se trata. Às vezes não conseguem palavras para descrever o sentimento. Inácio, que era um místico, trabalhou no seu diário muito a ideia da consolação, quando Deus recompensa a oração com lágrimas, com um sentimento de regozijo, etc. E Inácio fala disso, mas alguém da época de Inácio, né, Teresa, João da Cruz, são contemporâneos de Inácio e da experiência católica espanhola, atravessaram muito essa secura que Teresinha fala muito também lá no norte da França, em Lisieux. E a frase que aparece também em Francisco de Assis, que era comparado com Teresa, que é doutora da igreja, João da Cruz, um grande poeta, era quase iletrado, Francisco de Assis, é que às vezes Deus se afasta da alma para saber se você busca Deus da consolação ou a consolação de Deus. Seria como fazer um exercício para saber se você não é um interesseiro, né? Se me permite, e eu vou ter muita liberdade com você, apesar de que eu estava ansioso e preocupado com essa entrevista, porque você para mim é um ícone, Leandro, sendo bem sincero, na sua desenvoltura e na sua capacidade de fluir. Mas poderia repetir a frase de novo? Atenção, gente, toca o sino, sacristão. Dona Maria, presta atenção, seu Zé. Escuta esta frase impressionante sobre consolação em Santo Inácio, que passa por São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que são contemporâneos. Por favor. Então, o teste de Deus com a secura espiritual, a noite da alma, para usar uma expressão do 16, é para saber se você, ao rezar, você recebe muitos sentimentos benéficos, se sente bem na igreja, e aí você vai ficando quase que viciado no açúcar da consolação. E aí qual é a ideia? Quando Deus lhe oferece a secura, para saber se você busca o Deus da consolação, ou a consolação de Deus.
É claro que espera-se a consolação, mas a ideia de que automaticamente para os místicos a entrega significa isto, se nós pegarmos os primeiros grandes místicos do deserto, os padres do deserto, eles encontraram no silêncio da caverna muito mais tentações, atribulações e desesperos do que uma paz absoluta. E eu acho que hoje existe uma das releituras, uma apropriação que se faz da religião, é que ela vai lhe proporcionar absoluta paz de espírito. E, pelo contrário, né, a promessa do Evangelho é que sofram como sofreu Jesus, né? A promessa do Evangelho é perseguição, calúnia, dor, mas aí eu acabei de escrever isso, padre, no Estadão, que é a má interpretação do Salmo 23, que na Vulgata era 22, que as pessoas leem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e a expressão em hebraico para pastor, e também usa uma palavra que pode ser atribuída a companheiro de exército, a colega de exército, ele não me faltará. Então, e logo em seguida o Salmo continua sobre o vale das sombras e da morte, dizendo: você vai atravessar isso. Quem não falta é Deus, não é que você não vai sofrer. Quem não vai desaparecer é Deus. Então, senão o Salmo ficaria uma promessa falsa, porque a mais piedosa carmelita vai morrer e vai ter alguma doença. A pessoa mais santa do mundo, o mais dedicado dos sacerdotes, vai sofrer em algum momento, nem que seja artrite. E aí, se Deus prometeu que nada me faltará, vai faltar saúde, é da condição humana, somos oxidáveis. Então, a correta interpretação desse salmo é que ele não me faltará, mesmo levando em conta o vale da sombra e da morte. Ou seja, a promessa traduzida de muitas formas por muitos santos, é a crença na presença de Deus e não na prosperidade. Essa teologia da prosperidade que surgiu, ela não é errada, porque afinal Deus promete a Jó restituir seus filhos, promete restituir seus bens, mas esteve com ele na doença, esteve com ele no luto, esteve com ele na pobreza. E aí a lição do Jó sofredor, que é um dos mais antigos textos do Antigo Testamento, especialmente o miolo da história sapiencial de Jó, é que você vai ficar doente, você vai perder pessoas que você gosta, você vai ter alguma perda financeira. Não? A promessa não é de você ser alguém imune ao sofrimento, mas a ter um companheiro. E essa é a lição da mística que eu estudo muito. Teresa, que por brincadeira, na Companhia de Jesus, meu professor dizia que Teresa, que tem um tom duro em espanhol, chamava de São Teresa d'Ávila e São João de Santa João da Cruz, porque São João é leve, é poético, é lírico, é totalmente diferente de Teresa, não? E é isso que eu acho fascinante ao estudar a história de santos, desde padres de uma erudição extraordinária como Tomás de Aquino, ou São Roberto Bellarmino, no 16, até padres com grande dificuldade intelectual, como o padroeiro dos vigários, São Giovanni Vianney, dia do padre, né? Então, Deus não é muito bom em RH, né? Me permita, toca o sino, sacristão. Você percebeu? Deus não é muito bom em RH, mas ao mesmo tempo ele faz maravilha. Chama os fracos para confundir os fortes, não é como diz a carta de São Paulo.